um que chegou na nossa casa e disse assim: espírito de depressão, nesta casa não sai. Espírito de prostituição, nesta casa não sai. Se você é uma dessas pessoas essa noite, que o Senhor fez algo grande na tua vida, adore a Ele com todo o teu coração. Adore a Ele com toda a tua alma esta noite. Porque eu quero te dizer uma coisa: o verdadeiro adorador, ele não espera adoração liberada do altar. O verdadeiro adorador, ele tem uma vida de adoração. A Bíblia diz que um culto de verdade é um culto racional. Então eu e você não tem que dar glória, porque quem está aqui pregando está falando mais alto. A gente tem que ser racional. Tem que dar glória porque Ele é o Senhor da nossa vida, porque Ele mudou a nossa história. Porque se nós pararmos para pensar onde nós estávamos 10, 7, 5 anos atrás, nós temos que ser mais do que agradecidos pelo que Ele já fez até agora, amém? Adore ao Senhor essa noite por mais um minuto em nome de Jesus. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, cante! Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ele é a nossa fonte. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele glória, a Ele domínio, a Ele autoridade. Nós te convidamos esta noite, Senhor, porque não tem homem coisa alguma assim do céu não lhe for dado. Estamos aqui por conta da tua presença. Nos renova, nos fortalece. Todo espírito contrário seja repreendido agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ao momento da palavra agora. Quem trouxe as vossas Bíblias, pode abrir no livro de Números, capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Números, capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Números, capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Amém. O título do capítulo fala assim: as murmurações dos israelitas. E diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, deixando-se o povo... E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu.
E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o povo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Amém? Vamos orar por esta palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te apresentamos, Senhor, a tua palavra que foi lida nesse momento. Que o Senhor possa falar, Senhor, aos corações de cada um de nós que está aqui nesse lugar, Senhor. Que o teu povo saia daqui fortalecido e renovado pelo poder da tua palavra, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que a tua palavra tem o poder, é a tua palavra. Ela é a única ferramenta, ela é o único caminho, Senhor. Estamos aqui por conta da tua presença, por conta do teu poder, por conta do teu agir e por conta da tua palavra, Senhor. Então fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Como nos relata o tema do capítulo, que diz assim, as murmurações dos israelitas. Essa passagem está nos contando um momento, um momento da situação dos israelitas. A Bíblia diz que Deus tirou o povo dele, os israelitas, da terra do Egito. O povo era escravo no Egito. E a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido daquele povo. Aquele povo estava há muitos anos, há muito tempo, vivendo como escravo. E a dor, a aflição daquele povo gerou um gemido, gerou um lamento, em que a Bíblia diz que o Senhor ouvia o gemido daquele povo. E pelo Senhor ter ouvido o gemido daquele povo, a Bíblia diz que Deus levantou e enviou Moisés para que fosse até aquele lugar, libertar aquele povo. Deus tirou aquele povo do Egito para levar aquele pessoal em direção a Canaã, a terra prometida. Uma terra de fartura. Uma terra que a Bíblia diz que tinha uvas, que tinha azeitonas, que tinha mel. E era conhecida como a terra prometida. Em comparação, Canaã, em comparação com outros lugares daquela região, era uma terra de fartura. Então Deus tirou aquele povo de escravo, de anos de servidão, de escravidão, e estava guiando eles para a terra prometida. Mas quando chegou no caminho, a Bíblia diz, como nós acabamos de ler, que esse povo se levantou contra o Senhor. A Bíblia diz que esse povo passou a murmurar. Esse povo passou a reclamar daquela providência a qual Deus estava provendo naquele momento. Aquele povo esquecia que há pouco tempo atrás eles estavam gemendo, a ponto que o gemido chegou ao Senhor. Agora, para eles, nesse momento em que eles estavam se levantando contra Deus, o gemido do Egito para eles estava sendo melhor do que o que eles estavam passando naquele momento. E como isso é forte, porque sabe o que é que isso nos revela? Uma falha muito grande que eu e você temos, como carne, como pecadores aqui da terra. Porque ainda que Deus tenha um alvo para nós, de terra prometida, de fartura, de bênçãos, de coisas grandes e lindas e extraordinárias, nós tendemos muitas vezes a ficar presos no nosso passado. Nós tendemos a ficar presos no nosso presente. O futuro a gente não consegue enxergar. Muitas vezes a gente perde essa visão do futuro. Muitas vezes nós perdemos essa visão de tudo aquilo que Deus já prometeu para as nossas vidas. A Bíblia diz que enquanto esse povo estava naquele deserto que eles começaram a murmurar, aponta que, em média, o percurso de quando eles saíram do Egito para a terra prometida era de, em média, 30, alguns estudos falam, de 30 dias, um mês mais ou menos, 40 dias em média.
E aquele povo passou 40 anos rodando no deserto. No final, nenhum deles conseguiram entrar, apenas Josué e Caleb. Em vez daquele povo estar usufruindo do maná, do que Deus havia prometido com seus filhos, em vez deles terem guiado os seus filhos, suas gerações, para aquele lugar de bênção, eles estavam livres na carne, mas a mente continuava cativa. E esse é o problema, de a gente muitas vezes procurar ser liberto no corpo. Muitas vezes chegar aqui ao culto de libertação e dizer assim, hoje é culto de libertação? Que o pastor coloca lá a mão na cabeça e o demônio sai? Até é. Mas uma das principais libertações que você tem que passar é a da sua mente. Porque a maioria de nós, muitas vezes, estamos de fato com a carne solta, livre, mas a mente presa. A mente presa naquilo que nós passamos. A mente presa naquilo que fizeram conosco. A mente presa naquela dor. A mente presa naquela ferida. A mente presa naquilo que o nosso marido ainda não decidiu, escolheu, se posicionou para mudar. Aquilo que a nossa esposa não se decidiu para mudar. Estamos muito focados e sendo paralisados, assim como o povo israelita. O povo israelita ficou paralisado. É isso que acontece conosco. Quando nós passamos a decidir que o nosso futuro, ele é determinado pelo nosso passado, ou seja, por aquilo que nos aconteceu e pelo nosso presente, pelo que está acontecendo agora. E o Senhor me trouxe aqui essa noite para te dizer que o teu futuro não é determinado pelo que te aconteceu e pelo que está acontecendo agora. O teu futuro é determinado pela palavra que Ele já liberou para você. Agora você precisa se posicionar, você precisa abrir a sua mente e procurar a libertação da sua mente, libertação do seu emocional, porque muitas vezes o teu emocional, ele vai te levar por rotas que Deus não quer. O teu emocional, ele vai te paralisar, onde Deus não te chamou para ficar. O teu emocional, o teu lamber de feridas, o teu estar na cadeira de vitimização, falando, ai, porque machucou, ai, porque doeu, vai te impedir de usufruir da plenitude da vida em abundância que Deus tem para você. Porque na palavra dele, ele diz assim, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. E quantas de nós não nos já pegamos sem sonhos, com planos, com metas, roubados? Quantas vezes não ficamos mais frustrados, desanimados? É aquilo que eu falei aqui no começo da ministração. O plano do diabo para as nossas vidas é que a gente fique vivendo uma vida de insatisfação, de reclamação, uma vida de, ai, eu não vou conseguir chegar até lá. Ai, porque o Senhor me prometeu, mas cadê? A Bíblia diz, gente, que esse povo, o povo de Deus, se virou contra o próprio Deus. Se virou contra Arão e contra Moisés, a qual Deus havia levantado para tirar eles do Egito. Se levantou contra o próprio Deus e começou a indagar, ei, por que você não nos deixou lá naquela terra do Egito? Lá tinha peixe, lá tinha muita coisa boa. Ei, você nos trouxe para aqui, será que o Senhor nos trouxe para aqui? Para quê? Para que os nossos filhos e nossas mulheres morram aqui? Era isso que eles perguntavam para Moisés, para o Senhor. E a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles, porque o Senhor não gosta de pessoas ingratas, de pessoas que esqueceram tudo aquilo que Ele já fez na tua vida. Se você já esqueceu de onde você estava e o que Ele fez na sua vida, o problema é seu. Vá sentar na cadeira, vá lá dobrar o joelho no seu quarto e peça para Ele te lembrar de onde Ele te tirou. O que foi que Ele fez na tua vida? A Bíblia diz que nós temos que ter ação de graças.
Então que a gente possa aprender essa noite a não ficar como os israelitas, parados e paralisados por conta das nossas próprias murmurações. A Bíblia diz, como eu acabei de falar, que eles ficaram 40 anos rodeando o deserto e ainda não conseguiram entrar. Mas por quê? Foram os inimigos deles? Não. Porque a Bíblia diz que Deus garantiu que ia livrar aquele povo dos inimigos que se levantassem contra eles. O que foi? Foi as circunstâncias? Foi falta de comida? Não. E qual foi o problema que impediu esse povo de chegar até Canaã? A mentalidade deles. Olhar o tempo todo para o que você era. Só que você esqueceu que você pediu para estar vivendo muitas vezes o momento de hoje. E quando está vivendo o momento de hoje, não consegue agradecer, porque já quer outra coisa. Meu irmão, Deus, a palavra que eu estou falando aqui para vocês, ela vem para mim. O Senhor ministra na minha vida. O Senhor, Ele fala comigo essas coisas para que eu passe para vocês. O Senhor, Ele primeiro me corrige. Ele primeiro passa para mim. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6. A Bíblia diz que o povo israelita estava no Monte Horebe. O monte a qual Deus entregou as tábuas da lei. E a Bíblia diz que Deus falou com Moisés. E Moisés deu o recado àquele povo dizendo assim: tempo bastante haveis ficado neste monte. Então, o Senhor me trouxe aqui esta noite para te dizer assim: tempo bastante haveis ficado neste monte. Tempo bastante você já está parado neste lugar. Tempo bastante você já está paralisada nesse lugar. Eu estou te chamando, diz o Senhor, essa noite, para se levantar, para sair desse monte, porque eu não te chamei para morrer no meio do caminho. Eu te chamei para ter força. Eu te chamei e te dei fé o suficiente. Agora basta você tomar, receber, se posicionar e caminhar. Mesmo chorando, mesmo sangrando e mesmo ferindo, mas caminhar, porque há uma terra que emana leite e mel para a tua vida lá na frente. Há uma terra, há uma bênção, há uma fartura. O que o teu pai fez contigo não define quem você é, sabe por quê? Porque existe um DNA do céu que ele tem maior autoridade sobre a tua vida. Não sei e não me importa saber o que a tua mãe fez contigo. Se ela te abandonou, se ela te rejeitou, se tu tens problema com paternidade porque o teu pai morreu. Mas eu quero te dizer que ainda que o teu pai, que a tua mãe, que os teus amigos te rejeitem, a Bíblia diz que tem alguém que não me rejeita. Você precisa aprender a tomar posicionamento, a tomar a força, o que é de direito seu. Independente do que te fizeram, tem uma nova história para você. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Deixa eu te dizer uma coisa: se eu fosse depender de pai, de mãe, de vó e de amigo para estar aqui, para ter a minha família como eu tenho hoje, eu não teria nada, eu não seria nada. Mas teve um Deus que foi lá em Recife, numa cidade vizinha chamada Cabo de Santo Agostinho, entrou naquele cenário de impossibilidades e disse assim: ninguém na tua casa, nunca aconteceu o que eu vou fazer contigo. Aí eu disse assim: Senhor, mas não tem como. Senhor, eu não tenho possibilidades. Ele disse assim: é isso mesmo, você vai ser a primeira. Ei, eu não estou contando com as tuas condições. Você vai casar sim, você vai ter filho sim, você vai
tempo bastante haver ficado nesse monte. Deus está nos convidando a um tempo de posicionamento. A um tempo de coragem, a um tempo de ousadia. E o que é que eu faço se eu não tenho coragem, não tenho ousadia? Entenda que a coragem e a ousadia vem dele. Você só vai conseguir fazer quando você for. Enquanto você não fizer, você não vai conseguir. Enquanto você não for, você não vai. Nada é mais triste para um cristão, para um filho de Deus, do que ter direito a usufruir de uma terra prometida e simplesmente não ter capacidade para usufruir dela. Nada é mais triste para a gente do que nós termos direitos a tantas bênçãos, mas muitas vezes ficar enrolado no meio do caminho com tanta besteira, em vez de focarmos a nossa mente e os nossos olhos para o Senhor, porque é de lá que vem o nosso socorro. Sinais de que você tem uma mentalidade escassa, uma mentalidade de deserto, como esses israelitas, que não ficaram no meio do caminho porque surgiu alguma circunstância, não. Era simplesmente por conta da mentalidade deles, que não foi renovada. A Bíblia diz assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. A Bíblia também diz assim, não vos submeta ao jugo de escravidão do qual eu vos tirei. Ei, Deus entregou o seu Filho por mim e por você, para que nós sejamos livres. Aprenda a usufruir dessa liberdade. Esqueça o cenário de impossibilidades hoje. Porque eu quero te dizer que Deus ele não conta com as possibilidades. Primeiro que, para começar, se Ele falou para você assim, filha, filho, eis que te digo, eu vou fazer tal coisa na tua vida, é porque Ele sabe que se for depender de mim e de você, nós não temos capacidade. Então é Ele que vai fazer na nossa vida. Mas é necessário que a gente se posicione. Porque se a gente não se posicionar, vai acontecer aquilo que aconteceu com os israelitas. Tem gente que fala assim, porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Faz. Muitas vezes na minha vida, eu disse assim, Senhor, para mim não dá mais. Eu vou morrer com esse espírito de depressão aqui, porque para mim não tem saída. Eu não tenho ninguém para conversar, eu não tenho ninguém que me apoie, eu não tenho nada, Senhor. E eu sei que o Senhor está comigo, mas nem a tua voz eu consigo ouvir mais. O Senhor nem quer falar mais comigo. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor não está falando comigo, mas o Senhor está me ouvindo. Porque aquela cananeia, quando a Bíblia diz que ela ouviu que Jesus estava passando pelas cercanias de Tiro e de Sidom, que era por onde ela morava, a Bíblia diz que ela começou a gritar por Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. A Bíblia diz que Jesus não lhe respondia palavra alguma. Quem aqui já passou por isso de estar chamando a atenção de Jesus, de estar clamando, e Ele está aqui, para você? Meu Deus, não tem coisa pior. Mas é aí onde é testada a nossa fidelidade. Porque a gente precisa ter o entendimento e a maturidade para saber que Ele não está respondendo, mas Ele está ouvindo tudo. Porque a Bíblia diz que quando aquela mulher começou a gritar, os discípulos que estavam com Jesus chegaram para Ele e disseram assim, mestre, despede-a, a que vem gritando atrás de nós. Como quem diz assim, mestre, resolve logo a situação dela, ou dá um fora nela, ou entrega logo o milagre que ela quer, porque ela estava fazendo vergonha, não dá. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela não desistiu. Ela não parou porque estava incomodando os outros. Ela prosseguiu. E quando Jesus olhou para ela, Ele falou assim, filha, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo. Então, independente do que vão falar sobre você, independente do que vão dizer, do que vão caluniar, do que vão te afrontar, prossiga. Porque Jesus está dizendo, não sei a situação que você está passando, mas eu não estou te respondendo, diz o Senhor, mas eu estou ouvindo tudo. Sou eu é que te guardo. A Bíblia diz assim, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol, ele não te molestará de dia e nem a lua
de noite. O Senhor guardará o teu coração. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para todo sempre. Aquele que te dorme, não pisca, não tosqueneja, não cochila, não se cansa. A Bíblia diz assim: não sabes que o Criador dos confins da terra não se cansa e não se fatiga? Porque Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Eu não sei como você chegou aqui essa noite, mas eu quero te dizer, tem vigor para você essa noite. Tem força para você essa noite. E se você for esperto, você vai levantar a sua mão com toda a autoridade e tomar posse daquilo que é seu por direito. Aleluia. Da vida por abundância que Ele deu a você por direito. Aqueles israelitas, eles sabiam de onde eles tinham vindo, olhando para o passado, ok. Eles sabiam onde eles estavam naquele momento, ok. Estavam vendo as dificuldades, Deus dando maná, Deus livrando dos inimigos. E eles simplesmente com os olhos fixados onde estavam no passado e onde estavam agora no presente. E não conseguiam usar os olhos da fé para enxergar o futuro. Portanto, eles estavam com os olhos no passado, com os olhos no presente, mas eles não tinham a mínima ideia de onde queriam chegar. E esse é o problema daquele que não sabe onde chegar. Esse é o problema daquele que não tem meta, que não senta com o Senhor para dizer assim: Senhor, qual é o teu plano? Qual é o teu propósito para a minha vida? E se o Senhor ainda não fala nada, pegar a palavra dele que diz assim: apresentai ao Senhor todos os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Então é dizer assim: Senhor, o Senhor não está me respondendo. Então vamos lá, o meu plano é esse, a minha causa é esse, o meu projeto é esse, eu te apresento, eu te consagro. Se não for da tua vontade, repreenda, mas se for, me dê condições, me dê recursos e abra o caminho para que eu passe. Tudo era baseado naquilo que eles tinham visto e naquilo que eles estavam vendo. Simplesmente não conseguiam usar os olhos da fé. Os olhos da fé, a Bíblia dá um significado para a fé e diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então aquele povo poderia dizer assim: o meu gemido estava grande lá no Egito. Realmente agora, pode realmente não estar tão bom. Porque a Bíblia diz aqui no capítulo 11, que esse povo começou a murmurar com 3 dias. Eles apenas tinham saído há 3 dias do Egito e já estavam reclamando. Às vezes a gente se acostuma a ser murmurador, a estar reclamando, a não ver aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Às vezes a gente se acostuma a querer ser controladora, controlador. Não, eu preciso que as coisas estejam no meu comando, no meu controle. Se as coisas saírem do meu controle, do meu comando, eu já fico com crise de ansiedade. Eu já fico com crise de pânico. Ei, busca a cura no Senhor. Porque aquela pessoa que ela quer controlar tudo o tempo todo, é porque ela tem medo de alguma coisa. E você não precisa ter o controle de nada, porque o controle da tua vida, da tua casa e tua família está nas mãos do Senhor. Amém? Então, a visão deles de olhar para o passado e olhar, de dizer que o futuro deles era determinado pelo passado e pelo presente, é um sinal de que eles, e eu e você também, se for o caso de nós termos agora, nós temos uma mentalidade de deserto. Às vezes a nossa vida, ela às vezes nem está tão ruim. Às vezes nem aconteceu nada tão dificultoso assim. Às vezes é a gente que é um deserto mesmo. Às vezes é a gente que é seco mesmo.
E eu estou falando isso por experiência própria, porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa que de fato as coisas nem estavam tão ruins, nem estavam tão difíceis, mas eu estava com uma mentalidade de escrava. Eu estava com a mentalidade daquilo que tinham me feito, daquilo que eu sofri, daquilo que eu passei, e não conseguia olhar para o futuro brilhante que Deus tinha para mim. E por muitos e muitos anos, isso me atrapalhou. Isso me paralisou, me fez ficar rodeando o deserto, assim como os israelitas. Rodava, estava na boca da porta de Canaã, mas não está pronto, vamos lá. Roda e roda. Então, dizer meu futuro está determinado pelo meu passado ou pelo meu presente é um sinal de que eu e você temos mentalidade de escassez, amém? E o segundo é dizer assim: por favor, Deus, muda essa minha situação. Muda essa minha causa. Eu não consigo, eu não quero essa responsabilidade. A dor que eu passei foi demais. A ferida que eu tive foi demais, eu ainda não consegui me recuperar. Então, por favor, alguém resolva isso aqui para mim. Porque eu não quero assumir a responsabilidade. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu também já. Haviam responsabilidades que eram minhas. E eu queria delegar. Eu queria passar na minha vida pessoal. Porque simplesmente eu tinha uma mentalidade de escassez. Eu não conseguia usufruir daquilo que Deus tinha para mim. Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 32 fala assim: e tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos. E morreu Tera em Arã. Eu não sei se você conseguiu entender o que de fato essa palavra está falando. A Bíblia diz que Tera era o pai de Abraão, Naor e Arã. Em determinado momento, a Bíblia diz que Arã, o irmão de Abrão, morreu. E o pai de Abrão, Tera, recebeu a oportunidade de ir para onde também? Canaã, a terra prometida. Então a Bíblia diz que saiu o pai de Abrão para a terra prometida, com seus filhos e suas noras. Mas o que é que a Bíblia diz no versículo 32? E foram os dias de Tera 205 anos. E morreu Tera em Arã. Havia um lugar também chamado Arã. O mesmo nome do filho de Tera que havia morrido. Não acredito que isso seja coincidência. A pessoa sair com destino à terra prometida. E no meio do caminho ficou paralisado por conta do emocional. Existia uma dor. O seu filho, a quem ele tanto amava, havia morrido. Mas vamos lá, vamos recomeçar. E quantas vezes eu e você não fazemos isso? Aí vamos. Pegamos nossas roupas, nossa família, vamos mudar de vida, vamos lá. Mas enquanto não se muda a mentalidade, não muda a história. Aquele homem começou a andar, até que chegou em Arã, no mesmo lugar do nome do seu filho. Aí é o momento em que deu o gatilho da dor. Aquele homem que estava em destino para Canaã, para a terra prometida, a Bíblia diz que ele viveu em Arã 205 anos e ele morreu. Que Deus nos livre de sair a destino da nossa terra prometida e ficar no meio do caminho e morrer no meio do caminho sem nunca chegar ao destino que Deus tem para nós. Eu não sei se você está entendendo essa palavra. Fique de pé.
Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: eu não te chamei para ficar muito tempo neste monte. Estou te chamando para um tempo de posicionamento. Eu declaro hoje sobre a tua vida que as cadeias emocionais que te prendiam estão sendo quebradas hoje. Rabalabaia sai. Erequiminaia labahadaia suriadalai. Erequimia lamandaralabaia sai. Tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te paralisa, tudo aquilo que até agora tem te feito morrer no meio do caminho. Eu quero te dizer que ainda que você já tenha morrido, no Senhor a vida, no Senhor a ressurreição, porque vamos chegar na terra prometida. E quando chegar o nosso momento, vamos poder dizer igual o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas uma coisa eu fiz: eu guardei a minha fé no Senhor. Independente das circunstâncias, eu guardei a minha fé, eu guardei o meu coração. E eu nem estou entendendo, mas eu vou caminhando com o Senhor, porque a palavra dele me garante, a palavra dele me sustenta. E se você está sem força, está cansado, receba hoje em nome de Jesus. É o mesmo que bradar do alto